Fala aí, galerinha, tudo tranquilo? Então, olha só, pessoal, essa semana, como eu falei para vocês, tinha avisado vocês semana passada, a gente vai entrar no último filo de animais, que é o filo dos cordados. Tá? Esse é o nosso filo, inclusive, é o filo que tem os animais aí que a gente está mais acostumado a ver. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá tudo aí dentro, tá? E aí você vai ver que nessa semana a gente ainda não vai começar a falar de é, vertebrados mais próximos, né? Anfíbios, répteis. A gente vai falar aqui a introdução de cordados e depois falaremos de peixes. Peixes já é um grupo bastante importante dentro da biologia, tá? Então vamos ter dois vídeos a semana. Esse primeiro aqui eu vou simplesmente caracterizar os cordados e no próximo a gente vai falar só de peixes. Então vamos lá. Definição aqui do que está acontecendo. Olha só. Quem são os cordados? Eles são animais triblásticos, quer dizer, eles têm 3 camadas no corpo. Celomados, quer dizer que eles têm uma cavidade durante o desenvolvimento embrionário chamada celoma. Já estamos vendo isso há algum tempo. Deuterostômios, deutero depois, estômio boca, quer dizer que quando os cordados passam por esse estágio do desenvolvimento aqui, ó, esse poro, que a gente chama de blastóporo, forma o ânus. Depois, do outro lado, vem a boca. Lembra quais são os dois únicos grupos de animais assim, deuterostômios, que formam depois a boca? São os equinodermos, grupo das estrelas e dos ouriços do mar, e os cordados, que estamos vendo agora. Tranquilo? E aí vamos para frente, olha só. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver essa região, para você ver exatamente o que caracteriza um cordado. Beleza, então olha aí, ó. Cordado, galera, é o animal que em algum momento do desenvolvimento embrionário ou em algum momento da vida dele, ele passa por essas características, ele apresenta essas características. Pode ser que o cordado mantenha elas até o final da vida ou não, mas o cordado é o cara que tem essas 4 coisas aí, tá? Então vamos lá, quais são elas? Qual é a primeira, mais importante? Notocorda. Os cordados ganham o nome de cordados por causa da notocorda. O que é essa notocorda? Olha aqui, ó. É um bastão fibroso, rígido nas costas desses animais que dão uma sustentação mecânica para que o músculo tenha contra o que lutar para produzir um movimento à medida que os cordados estão nadando, né? O grupo começou na água, então esse bicho aí que você está enxergando é chamado de anfioxo, é um cordado primitivo, mantém todas essas características, a gente usa ele como modelo. Então a notocorda é uma estrutura de sustentação mecânica, tá? Nas costas do animal. Segunda característica, em cima da notocorda surge o cordão nervoso principal do bicho, que dá uma dilatada na frente e forma o cérebro, tá? Isso aqui então vai formar o encéfalo na região da cabeça e a medula na região das costas. Isso é o tubo neural dorsal, tá? Segunda característica dos cordados. Terceira, são umas fendas, umas aberturas na região do pescoço, chamadas de fendas branquiais. Elas servem para respirar, servem para filtrar água e se alimentar, né, nesses cordados mais primitivos. Essas 3 são as principais. Aí tem uma quarta meio esquisita, que é a seguinte, ó. É característico dos cordados ter uma cauda musculosa depois do ânus, porque o ânus do bicho está aqui, ó. Então eles têm uma cauda chamada de cauda pós-anal. Apresentou essas 4 características, é um cordado. Aí você pode dar uma bugada, né? Você pensa, poxa, professor, mas cara, a gente tem fendas branquiais, a gente tem notocorda, a gente tem cauda pós-anal. Os vertebrados, nós humanos, nós não temos mais notocorda, nem fendas branquiais, nem cauda pós-anal. Aliás, vertebrados não, alguns permanecem com isso. Mas nós humanos não. Nós primatas, grandes macacos sem rabo, não. Então, o que acontece? A notocorda, no caso dos animais vertebrados, ela desaparece e ela é substituída pela coluna vertebral. A cauda pós-anal ainda está presente na grande maioria dos vertebrados, mas especificamente nós humanos, os chimpanzés, os orangotangos, gorilas, não temos cauda pós-anal. A gente tem isso aqui atrofiado, perdido, né?
E as nossas fendas branquiais, todos os vertebrados que vivem fora d'água não têm fenda branquial. Isso aqui serve para respirar embaixo d'água, né? Então, se você pegar, por exemplo, um humano com 40 dias, semana que vem eu mostro isso para vocês de manhã, pegar um humano com 40 dias de gestação, ainda lá pequenininho dentro da barriga da mãe, desse tamanho assim, ó, ele vai ter tudo isso. Doido, né? Então, cordado é um animal que apresenta isso em algum momento. Pode ser que o corpo dele se modifique durante o desenvolvimento e ele acabe perdendo algumas dessas características. Mas apresentou isso em algum momento, é um cordado. Fechou? Então eu vou desfazer o zoom e vamos ver o resto agora. Beleza, continuando então, galera, agora eu vou apresentar para vocês a sistemática dos cordados. O que é isso? Vocês estão vendo aqui embaixo que os cordados, o filo cordata, pode ser dividido em 3 subfilos. Subfilo é uma categoria que está entre filo e classe. Lembra daquela decoreba? Reficofage, reino, filo, classe e ordem. Entre filo e classe, os cordados têm uma subdivisão aqui para dar uma organizada na casa. Então a gente diz que os cordados têm 3 subfilos. Vamos analisar um por um. Primeiro subfilo aqui, ó. Esse subfilo chamado de... Esse subfilo aqui, não sei o que está acontecendo na minha caneta. Não vou poder escrever nada aqui que está bugando. Esse subfilo chamado de urocordata. O que quer dizer essa palavra uro? Essa palavra uro aqui quer dizer rabo, cauda. Cordata, notocorda. Então, os urocordados são aqueles animais que apresentam notocorda apenas na região da cauda. Tá? Quem são esses animais? São os bichinhos, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever, se a minha caneta vai deixar. Vai. São os bichinhos chamados de assídeas. Eles também são chamados de tunicados, por quê? Porque essas assídeas só têm notocorda quando são larvas. Elas nadam nessa forma larval que você está vendo aqui, mas em um determinado momento elas grudam a barriguinha no fundo do oceano, lá no fundo da água, viram uma estrutura como essa, parecida com uma esponja, é filtradora da água do mar também, e esses animais perdem a cauda. Aí chamam eles de tunicados porque nesse estado adulto que você está enxergando aqui, eles secretam um muco ao redor, uma mucilagem ao redor, que leva esse nome de tunicados. Tem uma túnica, tá, ao redor deles. Quando a gente for ver a aula da manhã, pela manhã, na semana que vem, eu mostro a imagem deles, mas você tem ali no teu material, espero que você esteja aí acompanhando na página agora 34, tá? Vamos para o próximo subfilo. Subfilo cefalocordata. O que quer dizer o termo céfalo? Cabeça. Por que eles ganham o nome de cefalocordados? Porque a notocorda chega até a cabeça. É esse bicho que nós usamos como modelo aqui, ó. Aqui eu só repeti o desenho mostrando a notocorda saindo da cauda e chegando até a cabeça. Como que é o nome desse bichinho? Ele se chama anfioxo. Ele é muito importante dentro da biologia porque, como ele é simples, ele é um modelo para estudar desenvolvimento embrionário, é um modelo para estudar cordados, tá? E aí o que esse anfioxo faz? Eu não posso nem tratar ele como peixe, mas ele é parecido com um peixe, desse tamanho assim, se finca na areia e fica lá filtrando a água, por isso que ele tem essa barbinha aqui, ó. Ele fica fazendo a água entrar pela boca, passar pelas fendas branquiais, e aí a água sai para dentro de uma cavidade aqui e é jogada fora, e ele filtra plâncton da água e se alimenta, tá? O anfioxo. Também tem a imagem dele aí, tá? Então você está vendo aqui que subfilo urocordata e cefalocordata são 2 subfilos de animais filtradores, ok? E aí o terceiro e último subfilo é o mais importante porque é o nosso, é o subfilo que a gente chama de craniata. O que quer dizer isso? Craniata tem crânio. Então veja só, crânio e coluna vertebral. É quase um sinônimo a gente falar craniata ou vertebrata. Então aqui estão os vertebrados. Vamos dar uma organizada no teu pensamento. Olha só o que aconteceu. Você costuma pensar, quando você está lá no, sei lá, no ensino fundamental, nos animais em invertebrados e vertebrados. 2 pacotes. Repara que o que a gente chama de vertebrados é apenas um subfilo de cordados. Invertebrados
são os cefalocordados, os urocordados e todos os outros. Equinodermos, artrópodes, moluscos, anelídeos, etc. Né? Daqui para trás. Doideira, hein? Por que é mais correto falar craniata do que vertebrata? Porque aqui dentro tem um grupo de bicho chamado peixe-bruxa, que tem crânio e não tem vértebra, permanece com a notocorda nas costas a vida inteira. Então, craniata é mais correto. Mas tem material didático, prova de vestibular por aí, que chama tudo aqui ó, de vertebrados, subfilo vertebrata, e finge que está tudo bem, tá? Beleza, então vamos ver agora como que é esse subfilo craniata, e aí finalizamos essa primeira aula de hoje. Beleza, então você está vendo aí que nós pegamos o subfilo craniata e abrimos ele para enxergar o que tem dentro, tá, do subfilo craniata. Tirar um copo aqui que está balançando. É o mesmo esquema que você tem no material, eu copiei e coloquei aí no quadro, tá? Aqui na aula, nesse quadrinho aí que você está enxergando. Porque eu só fiz uma leve modificação aqui nele. Então vamos lá. Ó. Toda essa galera a gente chama de craniata. Né? Os caras que têm crânio e se você quiser chamar de vertebrados também tranquilo. Tem uma só exceção ali que não é vertebrado, mas não dá nada. Primeira coisa. Você está vendo aqui ó, alguns grupos conhecidos. Então vamos ler o nome deles, daqui a pouco eu explico os desconhecidos. Ciclostomados são os bichos que parecem um peixe, mas têm uma boca circular, por isso que eles são chamados de ciclocircular, estomo, boca. Desenhei um deles aqui do lado, ó, desenhei a lampreia. Tem dois bichos aqui, tem a lampreia e o peixe-bruxa, tá? Eles são parecidos. O material de vocês aqui na posição de ciclostomados colocou a palavra agnatus. Gnato, galera, quer dizer queixo, mandíbula. Eles não têm queixo, então agnato. Ok? Eu preferi colocar agnatus aqui em cima, porque daí eu fiz uma classificação mais padrãozinho, né? Ó, agnatus deixei só eles, e gnatostomados todos os outros. Então deixa eu ver se eu consigo escrever pequenininho aqui em cima para você entender o que está acontecendo. O que são esses agnatos aí? Ó? Esses agnatos são, portanto, peixes sem queixo. A gente chama o queixo de mandíbula. Sem mandíbula. Por eles não terem mandíbula, a boca é circular, ciclostomados. Todos os outros vertebrados, gnatostomados, quer dizer, queixo na boca. Então, com mandíbula. Belezinha? Quem são os gnatostomados? Os animais que têm parte de baixo e de cima da boca. E isso é vantajoso, né? Então você vai ver que eles são mais numerosos por aí. Condrictes. Ictus quer dizer peixe, condro, cartilagem. Então aqui estão os peixes cartilaginosos. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Osteictes. Peixes ósseos. Anfíbios, sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega, estão aqui dentro do grupo dos anfíbios. Répteis, crocodilos, tartarugas, cobras, lagartos. Aves, não precisa nem falar, e mamíferos também não precisa nem falar. Tranquilo? Então esses são os vertebrados gnatostomados com mandíbula. O que foi acontecendo na passagem, né, na transição aqui ó, dos ancestrais que estamos vendo aqui embaixo da nossa árvore filogenética, lembra o nome dessa arvorezinha aí? Árvore filogenética ou cladograma. À medida que os grupos foram se separando, um deles foi ganhando uma característica nova, que é essa bolinha rosa que eu fui marcando. Tá? Então vamos simplesmente acompanhar isso aqui e daí finalizamos esse primeiro vídeo. O que todos eles têm em comum? Vértebras. Então tá lá embaixo, todos são vertebrados, com exceção do peixe-bruxa. Aí o que existe nesses carinhas aqui de condrictes à direita? Mandíbula. Então daqui para cá, gnatostomados, tem queixo, tem mandíbula na boca. O que aparece dos peixes ósseos em diante que não existia antes? Ossos. É óbvio, pelo nome aqui, peixes ósseos, já te dá uma dica. O que aparece dos anfíbios em diante, diferente do que acontecia com os peixes? 4 membros, 2 braços, 2 pernas, coisa de anfíbio, réptil, ave e mamífero. O que répteis, aves e mamíferos têm de especial, diferente dos anfíbios, dos peixes? Âmnio.
Não sei se você vai lembrar disso, vou fazer bem rapidinho aqui, ó. O que é âmnio? Então imagina o embriãozinho desse bicho dentro do ovo, ou dentro da barriga da mãe, como no caso dos mamíferos. Âmnio é isso aqui, ó. É uma bolsa de água que mantém o embrião hidratado durante o desenvolvimento embrionário. Âmnio é exclusivo de répteis, aves e mamíferos. É por isso que o girino nasce dentro da água nos anfíbios. Os anfíbios têm que colocar o filhote dentro da água. Os peixes nem se fala, dentro da água também. Toda essa galera aqui se desenvolve dentro da água. Répteis, aves dentro de ovos ou da barriga da mãe. E mamíferos exclusivamente dentro da barriga da mãe. Aliás, desculpem, exclusivamente não. A grande maioria dentro da barriga da mãe. Tem ornitorrinco lá que é esquisito, né? Bota ovo também. Então, o âmnio é essa bolsa cheia de água aí que mantém o embrião hidratado. O que aparece de exclusivo nas aves? Poderia citar várias coisas, mas preferi colocar aqui penas, igual material. Podia colocar asas com penas, sei lá. E nos mamíferos, mesma ideia. Tem várias características que são exclusivas dos mamíferos. Glândula mamária, pelo, músculo diafragma embaixo dos pulmões, entre outras coisas que a gente vai estudando aí ao longo do tempo. Fechou? Então vimos quem são os cordados. São os cefalocordados, urocordados e craniados. Vimos quem são os craniados. Agora o que nós faremos? Vamos ver aí a próxima aula, que é só peixes. Peixes cartilaginosos, condrictes, peixes ósseos, osteítes. Beleza? Então até já, até o próximo vídeo.